Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Graças a Deus, hoje é sexta-feira, mais um dia começando, dia 24 de fevereiro, mais um presente, né, meus amigos, para todos nós. Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho. E hoje é exatamente sobre isso que nós vamos conversar. Você tem feito de cada dia um presente em sua vida? Você tem celebrado cada passo dado, cada conquista. Você tem reconhecido a presença de Deus em cada momento que te rodeia. Você tem conseguido extrair a essência, né, da benevolência divina de cada instante, mesmo naqueles que não são tão prazerosos assim? Pois é. Gente, essa é uma questão muito especial. Quando a gente fala de comunhão com Deus, né? Quando nós falamos de comunhão com a vida, nós estamos falando de nós nos tornarmos uno com a existência. A imagem que me vem é de um grande livro, sabe, um livro aberto, com as páginas em branco, em que nós vamos escrevendo a cada dia uma dessas páginas do jeito que a gente quer. É lógico que os acontecimentos que vêm até nós nem sempre são do jeito que a gente quer. Mas a maneira que nós vamos lidar com esses acontecimentos depende das nossas escolhas. Então imagine o seguinte, você é o escritor da sua existência, certo? Você pode não escolher se vai fazer sol ou se vai chover hoje, mas você escolhe. Você vai xingar o sol, vai xingar a chuva, vai agradecer. Você sai de guarda-chuva, toma chuva, você toma sol, não toma sol. Essa é a nossa escolha. Celebrar a vida, meus amigos, é a gente reconhecer como ela é especial. Muitas vezes a gente no nosso piloto automático, né? E eu sei que você sabe bem do que eu estou falando. Nós nos tornamos prisioneiros do desejo constante. O desejo ele é considerado, principalmente pelos grandes buscadores espirituais de todos os tempos, como um buraco sem fundo. Quanto mais você cava, mais fundo fica e em lugar nenhum você chega. E aí mais fundo você cava, mais fundo fica, né? E em lugar nenhum você chega. Esse é o desejo. Porque a pessoa que vive pelo desejo e não celebra nada, ela é um grande sedento, que toma uma água que nunca mata a sede, que come um alimento que nunca mata a sua fome. Quer dizer, uma pessoa condenada a viver ansiosa, triste e infeliz, com a sensação de que sempre algo vai estar lhe faltando. É porque quem vive pelo desejo, pelo simples fato de desejar, sem reconhecer, sem celebrar a vida, é assim que vive, é ou não é? Pensa bem. Vamos supor que você seja uma pessoa que fala, eu quero um emprego para ser feliz. Aí você consegue um emprego. Agora eu quero uma promoção para ser feliz. Aí você consegue uma promoção. Agora eu quero mudar de emprego para ser feliz. Aí muda de emprego. Agora eu quero ganhar o triplo para ser feliz. Aí ganha o triplo. Agora eu quero ser dono de vários negócios para ser feliz. Gente, nessa situação, vai passar a vida toda e você nunca vai ser feliz. A mesma coisa acontece na vida afetiva. Eu estou sozinho. Eu queria tanto um amor verdadeiro para mim. Aí você encontra alguém, né? Começa a namorar. Mas eu queria tanto casar com ele, com ela. E aí a pessoa aceita e você se casa. Mas para ser feliz faltam filhos. E aí você trabalha e vem os filhos. Mas que trabalheira, para ser feliz eles têm que crescer. E assim por diante. Resultado? Não vai ser feliz nunca. Por quê? Porque não celebra. Porque não valoriza cada passo. Então, a sensação que tem é essa. Você bebe uma água que não mata a sede. Percebe? Meus amigos, a celebração, ela é uma conexão. Celebrar é um ato de se conectar com aqui e agora. É você olhar para a sua vida com o pouco que tem e celebrar o pouco que tem. As tradições espirituais nos mostram que quando nós celebramos, por isso está lá no Evangelho, está na Bíblia também, tudo dá graças, né? Quando nós celebramos e reconhecemos a presença divina, da essência divina no aqui e agora, nós acionamos as forças mais profundas criadoras do universo. Porque você é co-criador da sua vida, creia ou não, você o tempo todo está criando o seu aqui e agora. Uma pessoa que celebra é uma pessoa cheia de gratidão, concorda? Então é uma pessoa com gratidão e alegria, né? Porque se você celebra, uma pequena conquista que seja, você está sendo alegre, está sendo feliz e está agradecendo a Deus. Resultado, o universo traz o quê? Mais daquilo que você está celebrando. Porque o universo, gente, sempre traz mais do mesmo. Nossa mente se liga à parte criadora da vida. Lembra-se da árvore dos desejos? E nós vamos criando a nossa vida. Então imagina uma pessoa que só se queixa, ela só atrai mais queixa. É uma pessoa que não celebra, ela nunca atrai prosperidade. Isso é perigoso, porque tem gente que é sempre assim, né?
A pessoa nunca para poder celebrar a beleza da vida. Então, meus amigos, hoje, nessa sexta-feira maravilhosa do nosso amado Evangelho, o nosso convite é celebrar. Observe pelo que você pode celebrar. Celebre que você está respirando. Celebre que você pode ouvir, tanto que está escutando a pílula, que você tem pessoas que você ama do seu lado. Celebre o seu emprego, mesmo que ele seja difícil, sua família, mesmo que ela seja complicada. Celebre tudo que você puder. Celebre o ato de ver a beleza da vida, celebre o ato de fazer planos para o futuro, mas vivenciá-los aqui no presente. Celebre poder perdoar, celebre que as outras pessoas saibam perdoar você. Celebre tudo que você puder. Sabe, se nós criarmos o hábito de, periodicamente, estarmos agradecendo a Deus pela vida e celebrando, nossa vida, gente, passa a ser um manancial de bênçãos e de bem-estar, mesmo nos instantes mais difíceis. Essa é uma riqueza que você cria. Você pode produzir a sua riqueza, né? Os governos têm a Casa da Moeda que produz dinheiro. Nós podemos produzir a nossa riqueza cada vez que a gente celebra algo na vida, por mais simples que seja. Então, aproveitemos a nossa sexta-feira para celebrar, para agradecer a Deus pela riqueza do aqui e agora, pela grandeza do existir. E que Deus permita, e com certeza Ele assim o vai, que a gente possa celebrar continuamente muitas conquistas da alma, da nossa consciência livre de ser quem nós podemos ser, nos libertando, né, dos maus hábitos, dos maus pensamentos, nos libertando das prisões ligadas à carne. Nós falamos sobre isso ontem, eu falo da carne, da vida material, né? Das prisões ligadas à vida material, para que a gente possa abrir nossa mente e o nosso coração para toda a riqueza que existe potencialmente em cada minuto na nossa vida. E aí, vai celebrar o quê? Vai celebrar agora com quem? Vai celebrar de que forma? Que Deus te abençoe muito. Luz e paz para o seu coração, meu amigo e minha amiga querida, e que você sempre sinta-se cada vez mais livre e compartilhe esse amor, né, para construir uma humanidade mais justa e muito mais feliz. Grande abraço a todos vocês e, como sempre, até breve, até muito breve, com bastante celebração.